Olá, alunos! Esta é a última aula da semana 4 desta disciplina. O tema é medidas elétricas. Ora, poderíamos dar uma aula aqui teórica, né? Mas não, eu acho que nós decidimos que seria melhor uma aula prática, com quem tem experiência, inclusive, né? Por isso estamos aqui com o Cláudio Furukawa, que vai nos explicar uma série de assuntos, né, relacionados a esses. Em particular, a questão da segurança, do cuidado que o professor deve ter ao manipular, ao fazer medidas elétricas, né? Porque algumas medidas, de fato, comportam algum risco, né? Então, ele vai nos explicar tudo isso ao longo de uma série de experiências, né? E a ideia aqui é realmente a questão das medidas elétricas, né? E nós, então, gostaríamos que ele começasse falando do princípio de funcionamento, né? Do principal instrumento que ele vai usar aqui hoje, né? Que é o multímetro, né? O nome bem indica, né? Um multimedidor. Então, ele vai nos falar um pouco sobre isso. Então, ele vai nos explicar, né, como funciona, né? Na verdade, dois tipos de galvanômetros, né? Galvanômetros são aparelhos para medir correntes elétricas pequenas, bem pequenas mesmo, né? De intensidade bem baixa, né? O fato é que, então, vamos começar por duas experiências, né, onde o Cláudio vai explicar o princípio de funcionamento dos galvanômetros, né, que medem, como eu disse antes, correntes elétricas de baixa intensidade. Vamos lá, então. Os galvanômetros, né, como você falou, então, eles indicam a passagem de correntes muito pequenas e eram utilizados largamente nos multímetros analógicos. Hoje em dia, a gente usa mais os multímetros digitais, mas já vamos chegar a ele. Aqui vamos, então, mostrar como que você pode, a partir de uma pequena corrente elétrica, usar um mostrador, né, indicar a passagem de corrente elétrica e, com isso, medir tensão, medir corrente, resistência, né? Então, vamos usar primeiro um tipo de galvanômetro chamado galvanômetro de ferro móvel. Então, esse seria o meu ponteiro do galvanômetro, né, um fio de cobre entortado, e aqui 2 ímãs permanentes que eu posso colocar um contra o outro, polo norte, polo sul, então elas vão se atrair, e eu posso colocar no meio o fio, de forma que ela fica fixa. Então isso aqui vai ser o meu ponteiro. Aqui uma bobina, então é um fio muito comprido, que eu enrolei na mão mesmo, deve ter em torno de 1000 voltas, 1000 espiras. 1000 enrolamentos, hein? 1000 enrolamentos. E aqui os terminais. Né? E aqui a base de madeira, que eu fiz aqui uma ranhura para exatamente colocar o ponteiro. Então vamos montar aqui o dispositivo. Então aqui a bobina, aqui o ponteiro com os 2 ímãs. Então vamos encaixar aqui. Então ela pode mexer. E aqui uma escala, só para mostrar que há uma deflexão de acordo com a corrente que passar pela bobina. E como fonte de corrente, nós vamos usar aqui 2 pilhas pequenas, palito, não é palito, é a média, que nós vamos colocar em série usando esses ímãs permanentes. Então, ele é bem prático, porque basta colocar que ela gruda. E aqui eu tenho 2 pilhas agora em série, 1,5 volt cada uma, então no total eu vou ter 3 volts, mais 2 ímãs, que eu vou colocar nos terminais,
assim. E assim fica fácil da gente conectar a minha garrinha jacaré. Ah, lembrando Essa que... experiência é bem fácil de realizar. Ah, né, muito Paulo? simples, muito simples de realizar. O que dá mais trabalho aqui, de fato, é enrolar essa Sim, bobina, né? Mas isso não dá, precisa ser, aham. em torno de 1000 espiras, pode ser menos. A convenção de cor é o vermelho sempre do lado positivo da pilha e o preto o lado negativo. Então, colocando aqui o lado positivo, aqui o lado negativo. Então, eu tenho aqui uma tensão de 3 volts. Para eu controlar a corrente... Que é a soma das tensões, né? A soma das duas. tensões, exatamente. Ok. São duas fontes em série, né? Então, tem a soma das tensões. E aqui eu vou usar um potenciômetro, que é para ajustar a resistência em série, né? De forma que eu ajusto a corrente que vai passar ali. Eu Aí você controlo controla a corrente, né? Exatamente, controla a corrente. Então, vou colocar aqui nos terminais. Um deles, direto aqui na bobina. O outro aqui no meu potenciômetro. E o outro aqui na outra bobina. Por enquanto, a corrente é nula. Aí, Por né? enquanto, a corrente é nula. Então, vamos aumentar a corrente Vai aumentar a corrente agora. devagarinho. Olha, então, conforme a corrente vai passando, vai aumentando, então o ponteiro vai começando a se defletir. Então, eu tenho uma deflexão ali, meio que proporcional à corrente que vai passar, né? Então, aqui tem corrente máxima, então eles chegam no fundo de escala, né? Se eu quiser fazer o ponteiro ir para o outro lado, então basta trocar aqui. Inverter, né? Inverter, né? Inverter a polaridade aqui. Vou ajustar aqui o 0. Então, agora, conforme eu aumento a corrente, o ponteiro ele vai defletir para o outro lado. Certo? Assim eu posso até fazer uma escala corrente, né, com a deflexão. Qual a sua estimativa para a corrente que passa? É uma corrente muito baixinha, né, coisa de miliamperes, né? Miliamperes, uma corrente bem baixinha, né? Fantástico. Nossa. Então, o muito galvanômetro sensível. mesmo é coisa de microamperes, né? Coisas Nossa. muito mais sensíveis, né? É que isso aqui é uma coisa mais rústica, né? É uma coisa só para mostrar o princípio de funcionamento. Os galvanômetros... Agora, mesmo, é curioso, né? Porque a coisa funciona com base no efeito provocado pela passagem da corrente, né? Que no isso. caso é um campo magnético aqui, né? Exatamente. E Campo magnético. uma força, né? Na verdade, Uma um força, torque, né? exatamente, que interage, um campo magnético criado por uma corrente que interage com o campo magnético dos ímãs permanentes, né? Então, esse é um tipo de galvanômetro que é de ferro móvel. Na verdade, é o ímã que ela muda, né? Enquanto que a bobina, que é essa parte aqui, ela fica estática, né? Ele tem uma desvantagem, né? Que a escala não seria uma escala linear. É uma escala que não é linear, então fica mais difícil de fazer uma escala, né? Para fazer um voltímetro, por exemplo, ou para fazer um amperímetro. O mais usado, devido a essa dificuldade de fazer uma escala linear, é esse outro tipo de galvanômetro, né? Nós vamos mostrar aqui. Então, aqui também é muito simples de fazer, só que a única dificuldade aqui eu teria que ter um ímã, né? Mas eu posso substituir isso aqui com 2 ímãs. Só um campo magnético assim. Norte e sul. Norte né? e sul, Claro. exatamente. Então, como eu tinha já isso daqui, que era já de um galvanômetro antigo, vamos utilizar. Então, aqui é a mesma coisa, uma bobina, um quadro que eu enrolei aqui, né? Então, em torno de umas 20 espiras eu tenho aqui. Aqui está o ponteiro, né? E aqui 2 suportes de cobre para dar o contato elétrico. Então, a gente vai colocar a bobina aqui.
né? Dessa forma, a corrente que irá passar aqui, ele vai estar perpendicular ao campo magnético aqui do ímã. Então, se eu tenho um campo magnético e uma corrente perpendicular ao campo magnético, eu vou obter uma força, né? E essa força você pode verificar pela regra da mão esquerda, né? Campo magnético, corrente e força. Então você vai ter corrente num sentido aqui e do outro lado o sentido oposto. Então a força é para cá, para Para cima. cá, para cima, e o outro Do outro lado é para para baixo. baixo. Exatamente. Gera um torque, um né? torque, exatamente. Então esse é o princípio dos motorzinhos elétricos. Isso, é né? o mesmo princípio de Mesmo funcionamento do motor, né? Exatamente. Então a gente vai agora usar a mesma escala só para mostrar a deflexão aqui do ponteiro. Vamos colocar aqui, o zero central. E agora vamos colocar os terminais aqui da minha fonte com o meu potenciômetro em série. Então agora, bem devagarinho, nós vamos aumentando a corrente, diminuindo a resistência, então a corrente vai aumentando. Então vamos bem devagar, porque ele está muito sensível. Você está aumentando a corrente agora, Opa, né? Então está aumentando a corrente aos pouquinhos, né? Então, ops, agora foi demais. Se for demais, ele vira um motor, na verdade, né? Motor. Porque você tem um contrapesozinho Sim. aqui. É isso que é isso. O senão, segredo para ele não virar um motor é esse contrapesozinho. Exatamente, aqui, exatamente. Né? Porque... Para dar um equilíbrio estável, né? Senão ele tomba e não volta mais. Então o centro de gravidade fica embaixo exatamente para dar um equilíbrio Mas eu estou estável. impressionado com a sensibilidade dessa orelha. Qualquer correntinha mínima já é Nossa. suficiente para defletir o ponteiro. Então agora, corrente muito alta, ele já vai lá para o fundo de escala, né? E eu vou diminuindo então a corrente bem devagar, mas mesmo assim é muito difícil de controlar. Então eu teria que ajustar aqui o meu potenciômetro para a corrente, né? Então aqui, para cada torque, você tem uma corrente que é diretamente proporcional. É uma espécie de resistor variável, né? Exatamente. Porque esse é o que existe aí você ajusta a resistência, o que significa que você vai controlar a corrente que vai passar. Sim, não é sim. isso, Cláudio? Exatamente. É interessante. Ô, Cláudio, agora eu estou me dando conta aqui de que o professor pode manipular isso à vontade, né? Sim, sim, Porque sim. as correntes são muito pequenininhas, Muito pequenininhas, né? exato. A diferença de potencial no máximo 3 volts. 3 então volts. aqui não tem risco nenhum esse tipo de experiência. Não. Aqui não Tá tem bom. risco nenhum, né? Muito bom. E aqui eu tenho então a escala mais linear, né? Porque a proporção da corrente, quer dizer, a corrente é diretamente proporcional à força. E com isso você tem uma escala linear. Então é isso, esse é o princípio de funcionamento dos galvanômetros. O problema aqui, né, Cláudio, é a questão de calibrar, né? Sim, como calibrar. você mencionou, né? Porque aqui ele só, desse jeito como está, você só determina que está passando uma corrente, que a intensidade da corrente aumenta, né? Quando você reduz a resistência, né? E assim por diante. Exatamente. Né? Mas o ideal realmente seria uma escala, né? Mas é muito difícil porque você falou que o efeito não é linear, né? Porque é mais fácil se for linear. Né? Nesse caso é linear. Nesse caso é linear. Bom, então, o outro aqui não é linear. Em princípio, tá. Esse aqui é linear, então é fácil. Exatamente. Okay. Agora, por exemplo, se eu quiser montar um voltímetro, que é um medidor de tensão, então o que eu preciso fazer, né? Eu tenho que fazer com que a corrente que passe aqui seja o mínimo necessário para ele chegar no fundo de escala. Tá? Então o que eu preciso fazer? Um divisor de tensão, quer dizer, eu preciso colocar uma resistência em série de forma que a corrente aqui não extrapole. Então, se a tensão for mais alta, se eu quero medir alguma coisa de tensão mais alta, bom, então eu tenho que trocar o valor da resistência. E isso é feito por meio da chave seletora. Então, quando eu tenho o voltímetro, eu tenho várias faixas de tensão. 2 volts, 20 volts, 200 volts. Para cada faixa de tensão, eu coloco, então, uma resistência em série para exatamente fazer com que a corrente não extrapole o fundo de escala. Aí funciona como um divisor de tensões. Divisor de tensão, exatamente. E no caso do amperímetro, eu quero que a corrente que passe por ele também não extrapole o fundo de escala. Então, se eu tiver uma corrente muito alta, eu preciso desviar a maior parte da corrente por meio de um resistor também. Então, nesse caso, eu coloco um resistor em paralelo.
Ah, tá. Tá? Então, uma parte passa por aqui, a outra parte, a grande parte, passa pelo resistor. Então vamos ao multímetro agora, né? Ao multímetro. Ok. Então, esse daqui é um multímetro analógico, né? E esse seria um multímetro digital, né? Mas esse aí perde a graça, né, Cláudio? Sim, esse então tem tudo quanto é. Então, na próxima parte, então, vamos mostrar os usos do multímetro digital. Ok.